Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para esse nosso momento de oração, nesse programa Uma Palavra para o Seu Dia. Muito obrigado por você me acolher na sua casa para refletirmos, meditarmos a Palavra de Deus, a Palavra que é luz para o nosso caminho. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de sábado e queremos também fazer essa pequena avaliação daquilo que foi a nossa semana que se passou. As coisas que aconteceram, as coisas que foram boas, as coisas que poderiam ter sido melhores e assim nos arrepender também de todos os erros cometidos. Convido você a pensar um pouquinho, a se arrepender dos erros cometidos e a pedir perdão. E que Deus, nosso Pai, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe todos os nossos pecados e um dia nos conduza para a vida eterna. E com esse coração preparado, queremos acolher também a Palavra de Deus para que ela faça morada em nosso coração. Convido você a pegar a sua Bíblia. O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. O texto diz assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade, havia uma viúva que ia ter com ele e pedia: faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo, o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou consigo mesmo: eu não temo a Deus e não respeito ninguém. Mas já que essa viúva está me importunando, vou fazer-lhe justiça, para que ele não venha, por fim, me agredir. E o Senhor acrescentou: escutem o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Irá demorar para atendê-los? Eu lhes digo, Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, esse capítulo 18 do evangelista Lucas nos fala sobre as parábolas sobre a oração. E aqui nós vemos já no início desse capítulo a importância da perseverança. Por isso Jesus já inicia dizendo assim: olha, há necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. E por que é que Jesus usa estas palavras? Porque tem coisas que precisam ser feitas. É uma necessidade, não é uma escolha. Jesus não está dizendo, quando vocês quiserem, rezem que as coisas acontecem. Não, é uma necessidade rezar sempre e nunca desanimar. É como o alimento para o corpo, o alimento físico. Você não pode escolher, não, eu vou ficar 3 meses sem comer nada. Seu corpo, ele definha, ele não suporta. Há uma necessidade da alimentação. Então você precisa alimentar o seu corpo para que o corpo tenha energia. É como você ter um carro e não colocar combustível, você não vai conseguir andar com ele. Assim também a nossa vida de fé. Se nós não alimentamos a nossa vida de fé, o que acontece com a fé? Ela morre. E qual é o combustível? Perdão. Qual é o combustível da vivência da fé? É a oração, é a meditação da palavra, é tentar fazer bem as coisas. Então nós precisamos também alimentar a nossa vida de fé com coisas boas para que a gente mantenha viva essa fé no nosso coração. E aí Jesus conta essa parábola. Havia uma viúva que ia até aquele juiz e com insistência pedia: olha, eu quero que faça justiça contra o meu adversário. Ele me enganou e agora eu quero que faça justiça. Só que era um juiz muito durão, ele não respeitava ninguém. Mas pela impertinência, pela insistência dela, ele diz: bom, essa mulher aí já está me importunando, eu vou atender o pedido dela
resolver o problema dela e ela vai parar de falar comigo. E assim aconteceu. E Jesus diz, bom, se acontece isso com os seres humanos normais, quanto mais isso acontecerá na nossa relação com Deus Pai, na nossa perseverança, na nossa oração. Por isso, quando a gente diz, peça com fé, acredite naquilo que você está pedindo, seja insistente nos teus pedidos, é isso que acontece. Pela insistência, por crer naquilo que se está pedindo, eis que Deus nos concede a graça. Mas no tempo certo, no tempo da graça também, é a graça de Deus que é derramada sobre nós. E é por isso que é necessária a perseverança. E aí Jesus diz lá no final do texto, bom, isso tudo a gente viu o que aconteceu nessa história, nessa parábola. Mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai ainda encontrar fé sobre a terra? Será que nós ainda vamos continuar alimentando a nossa fé? Será que nós vamos ter pessoas para nos estimular na vivência da fé? E esse canal de evangelização foi criado para isso, para nos manter firmes e vivos na nossa busca de fé. O milagre só acontece quando vem acompanhado pela fé. Caso contrário, a fé se torna algo obsoleto. Ela morre. Assim como São Tiago diz, a fé sem obras ela é morta. Uma coisa está vinculada com a outra. Nas nossas obras, nós precisamos demonstrar fé e na nossa fé vamos concretizando também em obras. Então nós vamos unindo a vivência diária com a nossa relação com Deus. E eis que aí acontece essa junção perfeita e a graça de Deus é derramada sobre nós. Saiba disso. Há uma necessidade, rezar sempre e nunca desanimar. Rezar sempre e nunca desanimar. E para alimentar a nossa fé nós precisamos de oração e precisamos de perseverança. Pense um pouco sobre isso. Organize a sua vida, organize o seu tempo, para que você também tenha um tempo suficiente de oração. Peçamos a bênção de Deus sobre nós e as nossas famílias e também sobre esse final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.